Boa tarde a todos. Meu nome é Jonathan, sou do setor de treinamento da Alpha7 e hoje eu vou passar para vocês o webinar de alteração de preço de forma manual e de forma automática, tá? Antes de iniciar com vocês, eu vou passar o aviso de gravação, tá? E no final eu disponibilizo os slides e mostro para vocês onde acessarem os materiais. Informamos que esse treinamento está sendo gravado, áudio e vídeo, para fins de controle de qualidade, auditoria interna, comprovação de participação e disponibilização para acesso posterior ou consultas futuras ao conteúdo. A gravação será armazenada com acesso restrito aos participantes e às equipes da Alpha7 e da contratante. A Alpha7 promoverá o armazenamento do conteúdo relativo ao treinamento enquanto estiver vigente o contrato de licenciamento do software com a contratante, ainda que o participante do treinamento não integre mais o quadro funcional da contratante. Ao permanecer na reunião, você confirma estar ciente da gravação e do tratamento dos seus dados pessoais, como imagem, voz, nome e interações, para as finalidades citadas anteriormente, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tendo como base o legítimo interesse das empresas, Alpha7 e contratante. A participação é voluntária, podendo manter câmera e microfone desligados. Esse treinamento ele vai abordar alguns tópicos, tá? O conceito da alteração de preço, qual é a configuração para a alteração manual funcionar corretamente, a alteração em massa pelo guia, pelo dicionário do fornecedor, a configuração da alteração automática, como ela é executada, listagem de alteração de preços, etiquetas e assim por diante, tá? Vamos começar ali pelo conceito. Referente à alteração de preço, tá? Ela é verificada, ela é ajustada, né, através da CIMED, o órgão, né, que cuida disso, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Então, ela pega essa alteração, né, a ideia dela alterar os valores é para equilibrar o acesso à população, a sustentabilidade das farmácias e os custos da indústria farmacêutica. Geralmente ocorre no mês de abril, a maior alteração. Então, no mês de abril é quando tem o maior diferencial ali de valores, né, nos medicamentos. É importante ressaltar que as farmácias e as drogarias não podem cobrar mais caro, né, acima do PMC, definido pela CIMED. Essa listagem ela é disponibilizada a consumidores, qualquer um consegue acesso a essa listagem e ela pode ser verificada nos guias de medicamento, como a BC Farm e Guia da Farmácia. Essas alterações, tá, que vai acontecendo, elas são mensais. Apesar da maior alteração ser em abril, ela ocorre todo mês. E é importante que vocês, né, tenham uma certa periodicidade ali na hora de fazer as análises na loja, para evitar que o produto fique acima do PMC. Referente aos associados à Febrafar e Farmarcas, a listagem ela é disponibilizada através da ferramenta Plug Pharma, só que esse recurso ele já foi apresentado em um webinar exclusivo aos associados da Farmarcas. Então, a gente não vai abordar essa ferramenta nesse treinamento. Aí, caso vocês queiram, tem que solicitar lá para a equipe da Farmarcas, provavelmente vai estar disponível, ok? Agora, referente ao treinamento voltado aos não associados, né? Vocês têm como fazer as alterações através de guias de medicamento, dicionário de fornecedor ou manualmente pela alteração em massa de embalagem. Pontos de atenção. Quando a gente fala de alteração de preço, a gente está falando de alterações, né, que vão ser feitas em massa, né? Não dá para fazer uma análise minuciosa em cima de cada produto que a gente tem. E um dos principais pontos de atenção é que a configuração ela depende, tá, do ICMS configurado corretamente. Porque quando a gente coloca percentual correto, ele vai pegar essa operação, vai trazer a tabela correta para dentro do Asset Pharma, e em cima dessa tabela você consegue fazer a alteração correta, né, baseada no seu estado. Então, para isso funcionar, essa configuração tem que estar correta, tá? A gente vai ver isso dentro do Asset Pharma daqui a pouquinho. Referente ao estado de Alagoas, eles vão ter que caso tenha alguém aqui, né, eles vão ter uma alteração na alíquota de ICMS. Então, para não puxar a tabela errada, tem que tomar um pouquinho de cuidado. A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou o aumento da alíquota, tá, do ICMS, e ela vai subir de 19 para 20,5.
a partir do dia 1º de abril, que é quando ocorre, né, as atualizações. Isso ocorre para tentar equilibrar, né, o alinhamento ali com os outros estados do Nordeste. Então, caso tenha alguém do estado de Alagoas aqui, se atentar a essa alteração, porque ele vai precisar do ICMS correto para poder puxar a tabela de preços. Referente às alterações, é importante lembrar que ela ocorre em cima do código de barras do produto. Então, quando a gente está praticando a alteração de preço, a gente precisa lembrar que o produto ele tem um identificador, né, que é o código de barras, tá? Diferente de coisas fiscais, essas coisas que utilizam outros tipos de campo, tá? Na alteração de preço, o identificador é o código de barras do produto. Então, tem que tomar cuidado para evitar ali uma alteração incorreta em cima dos produtos em casos de cadastros que não foram feitos corretamente. O produto, às vezes, acaba sendo cadastrado por código de barras da mãe na filha e assim por diante. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, não é só selecionar tudo e alterar, para não ter problema na loja na hora de fazer alguma venda e ter que arrumar as coisas às pressas. No sistema, vocês vão ter 3 legendas de parâmetro ali para ajudar vocês a fazer a alteração. A primeira delas é o aumento, tá? O em verde, que é um aumento até 50%. Ele vai destacar ali para vocês fazerem as alterações. Tem o com diminuição, que é para produtos que estão tendo redução no preço, e tem o diferença suspeita, que é o que tem tanto aumento quanto redução acima de 50%. Tá? Então, por segurança, o sistema ele dá esse alerta para você analisar o produto. Não que ele impeça você de fazer a alteração, tá? Ele vai permitir, só que é algo a se ter cuidado para evitar uma alteração ali que tem uma inversão de código de barras ou algo assim. Então, ali no sistema, quando a gente está falando de alteração, um dos maiores pontos ali de atenção é nas alterações de preços com diminuição. Eu sei que quando a gente fala de aumentar preço ali, né, é muito comum, né, em farmácia querer aumentar, só que referente à diminuição, ela é a mais importante, porque quando a gente está pedindo para diminuir um preço dentro da alteração do guia ali, é porque ela está se tratando de produtos com PMC. E se ele está pedindo para diminuir, é porque está acima. E a prática acima pode gerar problemas para a farmácia, tá? Então, quando for fazer a alteração, o que mais tem que prestar atenção é na diminuição do valor. Possíveis problemas que podem acontecer ali com o código de barra, tá? É o invertido e o utilizado para fração. Então, no caso dos fracionados ali, vamos ver ele primeiro, o que acontece? É muito comum, tá, em alguns casos de produto, que não tenha código de barra na cartela, ele ser aberto, né, para vender cartelado, fracionado, e não ter o código. E aí, algumas farmácias optam por utilizar o código de barras da caixa para facilitar na hora de bipar o produto, tá? E essa prática, tá, apesar de dar certo, né, às vezes ser um pouquinho mais prático ali na frente da loja, no guia vai dar uma diferença de valores, tá? Ele vai falar que o produto, né, vamos supor, custa R$ 2 na loja, a cartelinha. Só que ele fala que o produto custa 20, 25, ele vai dar uma alteração suspeita por conta disso, é normal. E aí, a alternativa, né, que a gente sugere é deixar o código de barras na caixa, que é a que pertence, e utilizar a etiqueta como identificador do produto. Então, lá no cadastro, todo cadastro de produto, mesmo que ele tenha o código de barras está informado, ele tem uma etiqueta que pertence a ele, que é um identificador padrão do sistema. E essa etiqueta, ela pode ser utilizada na busca de produtos. Então, essa é a recomendação que a gente passa, utilizar a etiqueta no lugar do código de barras. E também tem a opção, né, lá no cadastro de inclusão automática no PDV. Então, uma vez, né, identificado pelo balcão em um orçamento, quando ele entrar no caixa, ele já entra sozinho. Isso depende de uma configuração para funcionar, mas ela é muito útil para essas situações, né, quando é blister e tudo mais, tá? A gente tem a situação também do código de barra invertido, onde o código da mãe está na filha e vice-versa. A alternativa aqui é a correção do cadastro.
identificou que está falando que o preço está muito maior ou muito menor e viu que o código de barras não corresponde ao que está no cadastro, faz a alteração para evitar problema, tá? Porque você pode até fazer a manutenção ali e tudo, né? Mas sempre acaba passando algum produto quando o cadastro não é centralizado em alguém, tá? Então, para evitar problema, né? E principalmente na hora de bipar um produto e acabar mandando alguma coisa errada para frente, é recomendado que vocês façam um ajuste do cadastro antes de fazer a alteração, tá? Uma outra alternativa para os fracionados, né, que a gente citou anteriormente, caso não queira adequar o cadastro e deixar ele, né, correto, seria a opção de tirar o código da fila e deixar na caixa, que é o que corresponde a ele, vocês têm uma outra alternativa, que seria editar e ajustar manualmente, tá? Ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você precisa fazer a manutenção individual em cada produto, mas ela funciona, tá? A gente vai ver esse processo também lá dentro na hora de chegar na tela do Asset Farm em si, que é onde a gente vai verificar como é feitas as alterações, tá? Então aqui tem um exemplo, se o produto custa 20 e no guia, no guia, no caso, né? E ele está falando que é 1,50 no sistema, você edita o produto, vê se tem uma caixa vinculada, geralmente tem, aí lá tá, caixa com 10. Então, o que a gente faz? Pega o valor do guia, que é 20, divide por 10 e encontra o valor individual, que é 2. A gente faz a alteração, só que ele não sai da tela, tá? Como a gente fez a alteração sem ajustar o código de barras do produto, ele entende que ainda tem divergência. Ele ainda vai estar apresentando em vermelho, tá? Mas vai estar ajustado, ok? Diferença suspeita não significa problema, tá? Quando tem uma diferença suspeita, é só o sistema te alertando que tem um diferencial acima de 50%. Então, no caso, se a gente identificar isso, o que a gente tem que analisar? O percentual, ele é um percentual muito suspeito? É 50, 51, ele é 145.000% de divergência, tá? Então, essa diferença geralmente acontece nos produtos que são fracionados e usa o código de barras da caixa, tá? Essas daqui já não é tão comum. Acontece, ele alerta, né, que tem 50, 53%, mas aí você vai ver o preço do produto é um valor ok, tá? Tudo tem que ser analisado individualmente nessa questão aqui para evitar uma alteração incorreta. Vamos começar lá na Asset Pharma pela alteração em massa. Então, a primeira opção que a gente tem é acessar o menu Ferramentas, Alteração em Massa de Produto, tá? Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês verem o caminho. Então, essa alteração, ela não é a mais recomendada, tá? Já explico por que na prática, mas é uma opção para quem quer fazer a alteração, tá? De uma forma mais rápida. Entrando na tela, a gente vai cair por padrão na aba de produto, tá? Não é a aba que a gente vai usar. A gente vai mudar para a aba de embalagem, que é onde ficam os preços, tá? Se quiser, pode limpar o filtro. Por padrão, ele filtra só produto ativo, tá? Então, se eu quiser filtrar os dois, né, posso adicionar o inativo ou limpar o filtro, ok? O filtro que interessa para a gente, se o cadastro estiver correto, desculpa, tipo de preço monitorado, tá? Esse tipo de preço monitorado, se estiver correto no cadastro, ele só vai trazer produtos que têm alteração, né, de PF-PMC, tá? Isso vem lá de dentro do cadastro, vou mostrar aqui para vocês, tá? Dentro do cadastro, aba medicamento, tipo de preço monitorado liberado, tá? Então, quando ele é monitorado, é porque ele é administrado pela CIMED, tá? E aí eu posso vir aqui, marcar os produtos, né? E fazer a alteração. No caso aqui, eu vou pegar um produto de mesmo valor aqui, ou próximo, tá? Vamos ver. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem esse produto aqui, esse xarope, que é 37,09 vendido a 49,75, tá? Eu vou selecionar ele só nessa situação, tá? E vou trazer a tela de alteração para cá. Então, o que a gente tem a possibilidade, né, no agrupamento de preço da alteração em massa? Como mudar referencial, venda, aumentar percentual, markup, tá? Cuidado.
a gente já pegou situações assim de alterar o preço de todos os produtos da loja a R$ 10, achando que estava aumentando o percentual, tá? Então toma cuidado para evitar uma alteração acidental que prejudique a farmácia, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai ver em aumentar percentual de preço, tá? Ele mantém o markup atual. Então, o que que eu vou fazer? A CMED liberou uma alteração, tá? Isso daqui é um valor fictício, ok? Aumentou para 4,2% em cima dos produtos. O que que ele vai fazer? Ele vai jogar 4,2% em cima do referência e em cima do venda. E o markup vai ser mantido, tá? O markup mantido, que eu tô falando, é esse percentual próximo, tá? Como a gente está falando de moeda, pode ser que ele mude um pouquinho, mas ele não vai aumentar, por exemplo, de 34 para 50, tá? Ele vai manter o markup próximo e só vai mudar o referencial e o venda, tá? Então, ó, deu um ok, ó. Manteve nesse caso, tá? E ele aumentou o valor dos produtos, tanto no referência quanto no venda. Pode ser que em algumas alterações mude um pouquinho, tá? É o mais eficaz? Não, tá? A gente sabe que eles demoram um pouquinho, nem sempre está pronto no dia primeiro essa lista, tá? Então, assim que eles liberam o percentual, tem muita gente que já vem aqui e muda, tá? Eu estou mostrando porque é para evitar problema, tá? Aumentar percentual de preço é diferente de aumentar percentual de markup, por exemplo, tá? Aqui eu estou mudando o markup, né? Vamos supor que eu ponha 5. Se ele está 50, ele não vai aumentar os dois, ele vai aumentar o markup. Então, o referencial fica igual, e ele aumenta em 5% o markup. Então, se ele é 50, ele vai para 52,5, tá? Diferente de aumentar markup em 5, onde se ele é 50, ele vai para 55, tá? Estou mexendo só no markup, eu não estou mexendo no preço, referência e venda diretamente. Eu estou aumentando venda em relação ao markup que já existia em relação à referência que já existia, tá? Então, cuidado, é essa opção aqui, tá? Que geralmente é utilizada. Só que o ideal é, alterou dessa forma, saiu a lista oficial, vai e modifica, tá? Não mantém desatualizado, porque pode ser que dê problema. Não que vá dar, tá? Mas pode acontecer. Uma pessoa um pouco mais informada vê que a loja está vendendo acima do PMC, tá? Tem questão de caderno de oferta que às vezes ainda não vai estar acima, tá? Mas o ideal é sempre manter de acordo com a lista, tá, dos guias, ok? Alguma pergunta sobre a alteração em massa de embalagem especificamente? Bom, qualquer coisa vocês podem erguer a mãozinha, tá? Ou mandar aqui no chat que eu vou olhando com vocês, ok? Bom, alteração em massa é isso, tá? Só tomem cuidado. Qualquer alteração em massa, sempre com cuidado, tá? Aí a gente vai passar para o próximo tópico, que é o guia de medicamentos, tá? O guia de medicamentos, ele depende da configuração geral, desculpa, perdão, configuração da unidade de negócio, tá? A primeira aba mesmo, geral, que vai aparecer ali, ICMS, tá? O ICMS praticado em São Paulo e Minas é diferente do ICMS praticado no Rio, que é diferente do ICMS praticado no Alagoas, tá? Então, o que que acontece? Como o nosso sistema ele é multiloja e multi-estado, tá? É interessante que todas as lojas revisem se o ICMS praticado está correto, tá? Alagoas, lembra que tem a alteração de alíquota agora dia primeiro, tá? De 19,5, acho que 19 para 20,5, tá? Que vai agora. E verifique em todas as lojas se está correto, tá? Isso daqui é muito importante, ok? Segunda coisa que tem que ser verificada, tá? Com bastante atenção, aqui no menu de venda, alteração de preço, a gente tem esse prática de preço de venda específico. Em que situação eu uso isso aqui, tá? Quando a minha alteração de preço, ela não é igual para todas as lojas, tá? Qual situação que eu vou usar isso? Eu tenho 6 lojas. Vamos supor que das minhas 6, uma delas é no Rio de Janeiro, que é a unidade 2, tá? Na minha unidade 1, 3, 4, 5 e 6, eu não habilito isso daqui. Mas na 2, que é a exceção, eu vou habilitar, tá?
Para habilitar em outra loja, para não ter que ficar alugando, né, por ferramentas de acesso remoto, enfim, vocês vêm aqui em cadastro básico, unidade de negócio, seleciona a outra loja, só dá um clique para ficar em foco, e clique em configuração. Vai abrir as mesmas configurações, só que agora ela vai abrir para outra unidade, tá? E nela eu vou vir aqui em venda, alteração de preço e vou habilitar a prática de preço de venda específico, tá? Isso daqui é para o sistema entender que essa unidade não pratica o preço padrão da configuração da unidade das outras unidades, tá? Que é o preço principal. Quando eu faço uma alteração, ele cadastra o preço em outro lugar, tá? Alterar embalagens irmãs, a gente vai chegar um pouquinho mais lá para frente, tá? É para perguntar se eu quero mudar, não alterar e ponto final, ou alterar sempre, tá? A gente vai ver isso daqui. Bom, vou dar um OK, tá? Referente à parte de configuração, é isso. Aí a gente tem uma ferramenta aqui que chama tarefa agendada. A tarefa agendada é a ferramenta responsável por importar a listagem de preço, tá? Então aqui a gente tem duas opções: a integração ABC Pharma e a integração guia da farmácia, tá? Para quem tem. Geralmente, tá, a maior parte dos clientes tem ABC Pharma, ok? Essa tarefa precisa estar ativa na unidade, ela geralmente roda semanalmente, tá? Não precisa mexer nela, ela faz sozinho. Toda vez que ela executa, ela muda para a próxima execução aqui. Então, no caso, ó, a minha foi configurada lá em 25/10/2023. Ele rodou essa primeira vez e foi reprogramando, tá? Então, a minha última foi hoje e vai rodar na próxima vez no dia 1º, ok? Então, é dessa forma que o sistema vai puxar a listagem. Posso executar manualmente? Não. Somente o usuário admin pode fazer isso, tá? O que que acontece? A BC Pharma, ela só libera alguns acessos por mês. E aí, né, antigamente essa tarefa ela era liberada, tá? Ela foi travada por conta disso. Por quê? Eu não posso ficar executando ela continuamente. Uma hora ela vai bloquear. E aí, para desbloquear, tem que ligar na BC Pharma, pedir desbloqueio, tá? Aí eles liberam mais alguns acessos. E aí, se ficar executando de novo, vai bloquear de novo, tá? Então, ela roda semanalmente, tá? Fiquem tranquilos, ela faz sozinha. E aí, quando ela executar, ela puxa a listagem de acordo com o ICMS praticado pela unidade, tá? Ok, isso é o que eu Uma vez encontrei, né? executada, tá? Ela vai puxar aqui o guia de medicamento, tá? Mas a alteração, ela é executada por alteração de preço, guia de medicamentos, tá? Então, essa é a primeira alteração que a gente vai verificar, certo? Entrando na tela, ele vai trazer por padrão ABC Pharma, tá? Se for guia da farmácia, é só vir aqui e atualizar. No meu caso, eu não tenho ele, tá? Mas é igual o carregamento da tela. E aqui, o que eu recomendo? Como vai ter a listagem antiga, né, ainda dentro do sistema, com outras vigências, é interessante filtrar a vigência só desse ano, tá? Então, pode vir aqui na data inicial e filtrar de janeiro, por exemplo, para frente, ou se quiser até mesmo de abril, tá? Para frente. E atualizar, para não trazer as coisas muito antigas. Claro, se tiver algo que vocês precisem modificar, pode modificar com a outra vigência, tá? Mas lembrando que a tabela nova vai vir só no mês de abril, ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Essa tela, ela já dá o alerta aqui em cima, tá? Uma recomendação de que é feito por código de barras, que tem que ter cuidado com a embalagem de embarque e tomar cuidado com os diferenciais, os percentuais de diferença suspeitos, tá? Mesmo alto ou baixo, tá? Se a tela estiver no padrão, que é esse daqui, tá? Às vezes vocês clicam, faz modificação, tá? Muda a ordenação, enfim. Para voltar para o padrão, em qualquer lugar da coluna que seja nome, tá? Não pode ser aqui para o meio, tem que ser aqui em cima. Se vocês clicarem com o botão direito, ele tem a opção de redefinir a posição, largura e ordenação padrão do sistema, tá? Então, quando clicar nela, ela volta ao original. Aqui, a gente vai conseguir ver que os produtos que estão para cima são aumentos suspeitos, tá? Diferença maior que 50%, para mais, no caso. A gente tem produto aqui, tá?
e tá 2,66 e o sistema do guia, né, fala que é R$ 168. Então, o que está acontecendo? Você vai editar o produto e vai ver. O que a gente tem aqui? Uma caixa com 50 e a fração, tá? Só que a fração está usando o código que pertence à mãe. Ó, o código de barras do guia e o valor de venda do guia, tá? Então, essa embalagem aqui é que tem esse preço venda, tá? E não essa. Só que o barras está no código da embalagem errada. O ideal seria o quê? Vir aqui e fazer o ajuste. Eu edito, removo o código de barras daqui, passo ele para a embalagem mãe e utilizo a etiqueta, tá? Se eu pegar esse 000297 e digitar em qualquer lugar, ele puxa essa embalagem, tá? É ela que deveria ser utilizada. Não quero fazer essa prática, então o que eu tenho que fazer? Tá? Vou diminuir o filtro aqui. Eu vou ter que editar meu produto. Quero manter o código na filha. Eu vou editar, tá? Deixa eu só puxar a tela um pouquinho mais para o lado, que eu preciso do valor de referência também, tá? Vou editar minha embalagem em filha. Posso fazer pela mãe também, tá? Editar a embalagem mãe. E aí eu vou fazer o quê? Vou adequar o valor. Então, qual a referência do guia? Não é mais 86, é 125,92. E o preço venda, 168,92, tá? Fiz o meu ajuste, dei um ok, tá? Se eu não mudo a embalagem filha, mudo só a mãe, quando eu editar de novo, vocês vão ver que o valor muda, tá? Ele faz isso automático. Se eu editar direto pela filha, não, ok? Então, vim aqui e fiz o meu ajuste, tá? Ou, se eu quiser, venho manualmente, né? Pego os valores ali e divido. Então, é 125,92 dividido por 50, né? 2,52, ok? Faço o ajuste dos dois, né? Pego os dois ali, divido por 50, que é a minha fração, e salvo. Só que ele não sai daqui. Ó, posso atualizar quantas vezes eu quiser a tela. O valor do guia ainda não foi adequado, tá? O valor do guia é 168,92 e você ainda vende a 3,38, tá? Então, o que eu tenho que saber? Que eu já fiz a alteração e não vou mais mexer nele, mas ele não sai daqui, tá? Por isso que o ideal é ajustar o cadastro, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntinhas no chat. E-commerce Pharma. O correto é aplicar ajuste de preço anual pela BC Pharma, porém normalmente a lista oficial demora um pouco para sair. É correto fazer o ajuste do preço pelo fornecedor e depois ir ajustando pelas atualizações da BC Pharma? Sim, muita gente faz isso, tá? Eu vou chegar no dicionário lá ainda do fornecedor, é o próximo tópico, tá? Mas muita gente atualiza pelo fornecedor exatamente por causa disso. A lista do fornecedor geralmente sai primeiro, tá? E depois sai a listagem da BC Pharma, ok? É normal, tá? Mas a partir do momento que sai a lista do ABC Pharma, atualiza pela ABC, tá? Deixa ela de acordo com a listagem do ABC Pharma. Geralmente bate, mas fiquem de olho, ok? Não tem problema atualizar pelo fornecedor no começo, mas depois ajusta pelo ABC Pharma. Marília, boa tarde. No caso aqui, estamos com um que seria Bupril embalagem com 3. O código da caixa e da cartela é o mesmo, como faço? Tá, nesse caso, tá, é uma questão de conversão de entrada de mercadoria, tá? O que acontece? O ideal seria lá no cadastro só ter um código de barras, tá? Para você adquirir. Quando você for receber, você bipa a quantidade que vem, faz a conversão e o sistema interpreta o dicionário, tá? Na alteração de preço, ele vai estar com a informação do guia correta, tá? Não é para criar uma embalagem mãe e filha para esses produtos, tá? Não é o processo correto. Se elas têm a mesma prática de venda aqui e você cadastrou dessa forma, tá? O correto é manter o código de barras na embalagem correta e trabalhar com etiqueta, tá? Agora, se você já faz a conversão de quantidade, o próprio sistema calcula o custo correto, tá? Aí você faz o preço de venda, tudo certinho ali, de acordo com o valor unitário do produto, tá? Agora, se você estiver trabalhando dessa forma, o código de barras deveria estar na caixa e a filha sem código, tá? Agora, se você for usar o código para bipar, tá? Deixa na filha, altera a mãe manualmente e
deixa o cadastro aparecendo aqui. São as opções hoje, tá? A gente sabe que tem essa situação também em algumas questões, né? O mesmo código na mãe e na filha, tá? O guia sempre vai trazer a questão ali do que está cadastrado lá. Então, nesse caso aqui, seria o código do preço da mãe, tá? Aí vocês bipam a filha, né? Então, no caso, ajusta manualmente, ok? Bom, por enquanto, sem mais perguntas, então eu vou dando continuidade, tá? Aí aqui, tá? Fez os ajustes, tem os vermelhinhos. Todos são essa situação aqui, né, de fração? Não, tá? Aqui embaixo a gente vê, ó, de 8 para 12, tá? É uma alteração tão suspeita assim? Não, mas ela é acima de 50%, ela é 59,33%, tá? Como é maior que 50, ela acusa. Tá errado? Não necessariamente. Posso vir fazer alteração por aqui? Posso, tá? Não tem problema. Desde que você tenha certeza que está correto. Agora, se você pegar uma questão de 3 para 25, já é um pouquinho diferente, né? Então a gente toma cuidado. Aí aqui a gente tem a situação da irmã, tá? Barras irmã. O que que significa isso daqui? Dentro do mesmo cadastro da dipirona, eu tenho duas embalagens, filhas, tá? Que não são código de barra de embalagem mãe. O barras do guia é esse final 29, tá? Só que lá tem um final 48. São duas embalagens, as duas são embalagens de venda, só que quando eu entro aqui, ó, não são embalagem mãe e filha, tá? Inclusive tem até uma outra, tá? E o sistema fica acusando, tá? Alteração pela irmã. É normal, tá? Por quê? Se eu altero o preço de uma, que é a que tá no guia, final 29, e não altero da outra, o que que acontece? O meu cliente vai que eu tenho os dois códigos na loja. O cliente vai pro caixa, bipa as duas, cada uma com preço, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso é muito comum, o sistema perguntar sobre alteração de irmã. A gente vai ver isso na hora do botão alterar também, tá? O verde é aumento, tá? Aumento inferior a 50%. Então aqui a gente tem produto, ó, de 86 para 109, de 15 para 19, 20 no caso, né? 600 para 743, tá? A gente tem, no caso da caixa com 128. Então a gente tem algumas alterações aqui que o guia sugere para a gente, tá? A gente tem as reduções, que é o que eu falei que é mais importante, tá? Ó, produto com diferença de 2,30, 2,20, tá? Às vezes aparece diferença até de 1 centavo, mas aparece, tá? Eu tenho que tomar cuidado, tá? Imagina, não tem o caderno de oferta, por exemplo, aí eu vou vender o Tresor, eu vou vender por 84 e o cliente descobre que a farmácia deveria vender no máximo 82, tá? Se ela denunciar a farmácia, pode dar problema. Então, o ideal é praticar o preço de PMC ou menos, tá? Menos não tem problema, mais tem, ok? Então, aqui é só marcar. Para marcar um intervalo, tá? Clica no primeiro, segura o Shift no teclado e clica no último. Tudo que tiver no meio, ele marca, tá? É uma configuração, tem em todas as telas do sistema, tá? Tudo que você marcar o primeiro, segurar o Shift, clicar no último, ou vice-versa, funciona tanto para cima quanto para baixo, ele marca um intervalo, tá? E aqui a gente tem as reduções, tá? 52%, mas é uma diferença de R$ 139, né? 52%, vou mudar o preço desse produto? Tem que mudar? Tá errado mesmo? Então abaixa, tá? Imagina você vender o produto com uma diferença de R$ 140, tá? É para baixo? É para baixo, mas se é PMC, é PMC, tá? Então cuidado. Aí aqui é só marcar os que vocês querem mudar, clicar em alterar, e aqui ele dá a opção alterar preço da embalagem irmã também. Exemplo, se eu tiver uma embalagem que tiver o preço alterado para 3,10 e tiver embalagem irmã, o que que é irmã? Outras embalagens cadastradas no mesmo produto e que não sejam embalagens mãe. O preço delas também será alterado para 3,10, que é o caso da situação do que eu mostrei lá em cima, tá? Código padrão do guia, embalagem irmã, tá? Vai alterar a irmã também? Geralmente é a prática comum, tá? Alterar a irmã também.
clique em OK, ele vai falar, você tem certeza? A irmã também vai mudar o preço. Tenho certeza. Confirmei, alterou, tá? Tá bom. O que que ele muda? O preço padrão, tá? Referência e venda dentro do cadastro. Tá, mas e no caso da loja 2 que eu tenho no Rio de Janeiro, que tem outra tabela de preço? Eu vou filtrar por unidade de negócio, no caso loja 2, e vou atualizar. Ele vai trazer a listagem de preço aqui para mim. Eu vou marcar o que eu quero mudar, alterar. Aqui ele dá a opção. Agora, como eu habilitei o filtro, ele pergunta se quer alterar o preço por unidade, a unidade em foco é a 2. Aí ele fala, né, para alteração de preço por unidade é necessário informar o filtro, ok? Vou aplicar. O que que ele muda? Ele muda o preço por unidade, tá? Eu vou pegar um produto só, pegar o Chantinon aqui, tá? E vou alterar por unidade. Aí ele tá alertando, ó, o preço por unidade será alterado, as embalagens irmãs também, tem certeza? Sim. Onde ele muda? Se eu for lá no cadastro básico de produto e procurar por ele agora, ele vai trazer aqui, ó, 16,7. Mas não é esse o preço que estava no guia. Ele não altera o cadastro principal. O cadastro principal fica para as lojas que são a maioria. Que no caso da minha rede aqui de exemplo, a loja 1, 3, 4, 5, 6. E onde está o preço da 2? Preço por unidade, tá? Tá aqui dentro. Então, no caso, as lojas, né, vão praticar de 12,6 referência, 16,7 venda, e na unidade 2, 14 referência, 18,78 venda, tá? Por isso que a configuração lá de prática de preço de venda específico tem que estar habilitada, tá? Para o preço entrar diretamente aqui, que é onde ele deveria entrar, ok? Isso também interfere em outras telas que fazem alteração por unidade, ok? Então, o preço fica, né, assim para as lojas, e para a loja 2 ela usa aquela aba lá, tá? E aí eu faço preço por unidade. A alteração pode ser feita em qualquer lugar, tá? Se eu fizer na loja 1, se aplica a todas. Se eu não estiver fazendo por unidade, tá? Se eu estiver praticando o preço padrão igual para todas. Se eu alterar pelo escritório, eu altero para todas. Então, eu tenho que fazer e eu tenho que alertar as minhas outras unidades que eu estou fazendo uma alteração no preço, tá? Porque pode ter produtos que estejam expostos em gôndolas com etiqueta, tá? Então, para não ter problema, alerta as outras lojas quando for fazer a alteração. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é esse farma. É importante informar, pessoal, os produtos que tiverem como tipo preço no caderno de oferta. Sim, eu vou avisar do caderno. É uma das orientações lá no final, tá? Mas pode ter divergência com o caderno de oferta. Tem que conferir sempre, tá? Os cadernos depois de fazer uma alteração de preço. Isso eu aviso para eu passar no final, eu mostro isso na prática, tá? Tem item no guia que o PMC teve redução e continua sugerindo aumento no valor. Isso pode acontecer por conta da data de vigência, tá, Douglas? O que que acontece? Quando eu não filtro, às vezes eu venho aqui e faço uma alteração de preço, aí ele fala, aumenta. Aí o aumento ele vem e fala, diminui. Aí eu venho no diminuir, diminuo. Aí ele fala, aumenta de novo. É porque ele tem duas tabelas de preço diferentes, tá? Filtra a data de vigência mais recente, tá? E vê se some. Se continuar aparecendo, aí você puxa aqui para o lado, ele tem a data, tá? Então, se você ver, ele tá 13/1, aí eu altero, aí ele fala para diminuir, aí a vigência tá, sei lá, 1/12, 1/12 é mais velho, então eu mantenho a mais nova, tá? Sempre a mais nova, ok? Isso é comum, às vezes alguma unidade não rodou a tarefa, não puxou preço novo, ou trabalha com uma alíquota diferente, tá? A data de vigência correta você sempre filtra pelo produto, tá? É uma pergunta da Farmaflor. Como saber a data de vigência correta? Filtra o produto aqui e faz a alteração. Alterou, atualizou a tela. Apareceu de novo, tá? Pedindo para reduzir, aí você verifica a data. Qual é a data mais nova, tá? Então eu tenho aqui 22/4, atualizei. Aí ele veio e falou diminuir, agora ele fala aumenta,
17/12. Qual que é o mais novo? Do mês 4 ou do mês 12? Do mês 12. Então é essa que é a correta, tá? Sempre a mais nova. Se eu tiver uma de dezembro, uma de janeiro de 2026, eu deixo de janeiro, tá? Sempre a mais nova. Bom, essa daqui é a alteração. Depois a gente tem umas questões de posso filtrar por classificação, por unidade, tá? Normal, filtros padrão da Setfarm, ok? Uma coisa que já chegaram a perguntar no outro treinamento: produto liberado aparece aqui? Não, tá? Produto liberado não aparece. Ah, mas tem um produto liberado aparecendo, então tem alguma coisa errada, tá? Ou ele não é liberado e na sua base tá? Aí você vem aqui, faz o ajuste do cadastro na aba medicamento e muda para monitorado, tá? Ou você acha que ele é liberado, sempre foi, mas agora não é mais, tá? Como você sabe disso? Se você acessar ferramentas, guia de medicamento, primeiro menu do ferramentas lá, ele vai trazer aqui todos os produtos que estão no guia, inclusive os LibF, tá? Que é o que tem preço fábrica e não tem PMC. Se ele não tem PMC, ele não vem para guia de medicamentos, tá? E vamos ver de morfo, vamos ver aqui, ó. De morfo. Não aparece aqui, tá? Por quê? Porque ele não tem PMC, então não tem como eu fazer uma alteração de preço, tá? Ele tem o PF. O PF tá aqui, tá? Se eu vier aqui pro cantinho, ó, liberado, tá? Se ele está como monitorado, então ele tem preço fábrica e PMC. E aí sim ele aparece na tela de alteração pelo guia, tá? Então, se apareceu lá, é porque ele tem os dois. E provavelmente ele é monitorado, tá? Então aí verifiquem o cadastro. Pode ser que esteja inconsistente, ok? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Não estou conseguindo configurar o agendamento de alteração de preço, tá? Ele fala que não é possível. Eu vou chegar nessa parte, tá? Santana Costa, que está aqui no chat. Eu vou chegar nessa parte, na parte da alteração automática, tá? A gente ainda está vendo a manual. Aí eu já oriento sobre isso. Provavelmente pode ser uma chave avançada não habilitada, mas daí a gente vê certinho qual é a situação. Tenta clicar e ver a mensagem, aí já digita, tá? Para mim, que daí a gente analisa, ok? Alguma pergunta da tela do guia em relação ao manual, por enquanto? Tá? A automática eu vou passar daqui a pouquinho. Legal. Então vamos passar para a parte da alteração pelo dicionário do fornecedor, tá? O dicionário do fornecedor é uma prática muito comum, né? Porque apesar da alteração ocorrer no mês de abril, nem sempre acontece no dia primeiro. Até o ABC Farma, ou o Guia da Farmácia, atualizar a listagem deles, tá? Já via acontecer no dia 2? Já. Já via acontecer no dia 15? Já. Já via acontecer em julho, na época da pandemia, tá? Então, assim, a alteração tem que aguardar o guia, não tem o que fazer. Mas, geralmente, o fornecedor libera essa listagem muito rápido, tá? Essa listagem a gente consegue importar na Setfarma para fazer a alteração. Ela fica aqui em compra, dicionário de compra de produtos, tá? Por que que ela fica aqui? Porque essa listagem ela não é especificamente para isso, tá? Esse dicionário de compra de produtos é usado em pedido eletrônico, ok? Então, quando a gente abre essa tela aqui, às vezes pode ser que já tenha alguma coisa, tá? Se já foi importado em algum momento. Só que não são todos que disponibilizam, tá? Vou trazer aqui para vocês verem, ó. Pouquinho pro canto. Alguns trazem, tá? Santa Cruz geralmente traz. Aí quando tá zero é porque não tem PMC, tá? Às vezes traz ali tudo bonitinho quando importa. Agora, por exemplo, Servimed traz o preço fábrica porque para ela é interessante, né? Preço de informação de venda, mas PMC ela não traz. Não consigo atualizar pela Servimed, tá? Se ela não trouxer, não sei se hoje ela traz, tá? Na minha base não tem. Profarma tá trazendo, tá? Vamos ver, eu acho que eu tenho mais algum aqui. The Center, por exemplo. No meu tá em branco os dois, tá? Por que que ele traz, então? Para que que eu importo? Por causa disso aqui, ó. Código, tá? É isso que vai no pedido eletrônico. Ele não vai mandar o código de barras, ele manda o código do produto dentro da Droga Center, tá?
Então, essa listagem é para isso. Mas como a Santa Cruz, por exemplo, traz para mim os PMCs, eu consigo usar ela para fazer alteração, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que logar na Santa Cruz com o meu usuário e senha, tá? Aí, no caso, se você tiver usuário e senha na Santa Cruz, ou qualquer outro fornecedor que disponibilize a listagem com as informações de PFPMC, tá? Quando eu entro lá na Santa Cruz, aqui no canto, arquivo de preço, eu consigo puxar, tá? Por estado, por tipo de lista, estado põe o seu, lista Santa Cruz mesmo, tá? Não é software house, é Santa Cruz. Tipo de sublista, HB e medicamentos, eu tenho os dois separados, tá? Vou trazer as duas, vou baixar medicamentos, o tipo é texto, tá? Não é CSV nesse caso. Vou baixar e vou baixar HB, tá? Tem que ter as duas. Ah, mas HB não muda o preço. Não, mas se eu trabalho com pedido eletrônico, eu vou precisar das duas listas, tá? Vim aqui no sistema, agora, né? Posso fechar aqui a Santa Cruz. Vim aqui no sistema, já puxei as duas listas, agora vou importar. Eu vou vir importar dicionário, só que, antes de tudo, nunca fiz isso. O que que eu preciso fazer? Ir lá no meu compra cadastro fornecedor, buscar pelo meu fornecedor que eu quero fazer alteração e editar ele. Lá na aba pedido eletrônico, eu tenho o layout. O layout Santa Cruz tem que estar informado. Se não tiver informado, não dá certo, tá? Então, eu tenho que vir aqui e ajustar e colocar esse layout, tá? Nem que aqui fique como comunicador, tá? E eu não use, mas tem que estar o layout Santa Cruz, ok? Feito isso, eu consigo importar o dicionário. Então, eu vou selecionar o layout, aí ele vai atrelar o fornecedor, tá? Arquivo do dicionário, eu vou vir aqui, na onde eu baixei, e vou importar o primeiro, medicamentos. Aí aqui eu tenho a opção excluir produtos dos fornecedores que não estiverem no arquivo. No caso, essa legenda gera um pouco de confusão. Ela só apaga do fornecedor Santa Cruz porque é o layout que eu selecionei, tá? Então ela vai deletar Santa Cruz e importar esse arquivo novo, ok? Quando eu der um processar, ele vai importar alguns itens aqui, ó. Tô com 44.903 aqui, ó. Se eu filtrar só Santa Cruz, da Santa Cruz eu tô com 6.965 registros. Só que aqui eu não tenho nada de HB. Tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Importar o dicionário do HB. Santa Cruz de novo, pega a listagem do HB, e agora eu não marco excluir produtos, que senão ela apaga o de medicamento, tá? Então, eu só vou processar. Feito isso, agora eu tô com 9.013 itens na Santa Cruz, ele tem o HB importado agora, tá? E aí eu posso fazer minha alteração de preço e tô com o meu dicionário atualizado, porque se alguém for usar pedido eletrônico, tem que ter, tá? Feito isso, eu consigo vir em ferramentas, alteração de preço pelo dicionário do fornecedor, tá? Então, eu vou entrar nessa tela e filtrar o fornecedor que eu quero, tá? Filtrou, clicou em atualizar, mesma coisa que a gente viu na outra tela, tá? Não vou ficar focando nela aqui, é a mesma coisa. Marca os produtos que quer fazer a alteração, seja aumento, diminuição, tá? Clicou em alterar, quer mudar a irmã também, sim ou não? Deu OK, confirmou. Quero fazer por unidade? Na unidade 2 eu importei lá a lista do Rio de Janeiro. Vem aqui, pega os produtos que quer fazer alteração, alterar, muda por unidade e dá um OK. Pronto, tá? O funcionamento é igual. A única diferença é, ao invés de ABC Pharma, eu puxei por Santa Cruz. Só isso, tá? Agora, se eu pegasse, por exemplo, Droga Center, eu tenho o dicionário dela, mas lá não tem informação de PFPMC, então ele nem traz nada, tá? Ele só vai trazer se eu tiver a informação de PFPMC. Ou seja, liberados também não entram aqui, tá? Porque não tem PMC. Tudo bem? Essa parte é igualzinha a outra, tá? Só muda onde eu puxo a lista, ok? Aí,
a gente vai passar para a alteração automática. A alteração automática, ela tem alguns critérios que têm que ser atendidos, tá? Aí o Santana Costa aqui falou que ele não está conseguindo configurar. Eu vou tentar simular, eu acredito que eu consiga fazer aqui. Se aparecer o erro que eu acho que vai aparecer, aí eu te oriento, tá? Então aqui a gente tem uma ferramenta nova que foi desenvolvida pela AlphaSet, tá? É uma forma de atualizar o preço de forma automática, tá? Sem ter que ficar muita intervenção, ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma alteraçãozinha. Aí você me avisa se foi isso que apareceu, tá? Bem, quando você está no sistema e vem aqui, a primeira coisa que você vai fazer é acessar a configuração geral, tá? Para habilitar esse recurso. Então, quando você entrar em configuração, configurações gerais, ele vai trazer aqui para você a unidade padrão, geralmente vai estar em branco, tá? Então, se eu vier direto para cá, ele não vai deixar eu fazer, tá? Vamos ver? Aqui, ó. Unidade de negócio padrão do guia não foi configurada na aba geral, tá? Então, eu tenho que voltar ali na configuração geral, aba cadastro, desculpa, e mudar aqui, configurar. Ah, mas eu tenho 6 lojas. Qual que eu ponho como padrão? Eu tenho a 2, que é do Rio de Janeiro, e 5 lojas que não são, que são São Paulo. Vou pôr uma loja de São Paulo. A 2 é prática de preço de venda específico na configuração, tá? Então, a 1 ficou como configuração ali, agendamento. Cliquei em guia, tá? Ele vai perguntar se eu quero selecionar BC Farma ou guia da farmácia. Para quem é associado da Febrafar, Plug Farma, tá? Aí eu venho aqui e ponho ABC Farma, tá? Se aparecer esse erro aqui, então eu imagino que pode ser que seja ele, né? Aí você me confirma, Santana. Ele fala que não é possível ativar o agendamento automático porque foi identificado que na configuração avançada não está configurada simultaneamente em ao menos uma das unidades, tá? Isso acontece porque a configuração avançada, tá? Um pouquinho mais técnico agora, tá? A configuração avançada da BC Pharma, ele tem o campo CPF, CNPJ, que no caso vai estar o CNPJ da sua unidade, e o campo senha. E geralmente o campo senha não era um campo obrigatório, tá? Ele passava batido, mesmo que não estivesse configurado, ele rodava a tarefa pelo CNPJ. Só que a configuração exige, tá? Então, você vai precisar entrar em contato com o suporte, eles vão configurar o campo lá para você, e a partir do momento que ele configurar, ele não dá mais o erro, tá? Então, é só o suporte que vai conseguir resolver isso para você. Eles precisam ajustar a configuração avançada, tá? Bom, imagina. Bom, então aqui, para a gente configurar, o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar a guia de medicamento, vou selecionar BC Pharma, e ele vai dar a primeira opção aqui para mim. O que eu vou fazer com a embalagem irmã, automaticamente, né? Não alterar. Ele ignora a embalagem irmã e só altera o código de barras do guia. Sem segredo. Preço geral. Ele vai alterar o preço geral da embalagem irmã. Qual que é o preço geral? Aquele preço principal do cadastro do produto, tá? O que se aplica a todas as lojas. Preço específico. Ele vai alterar o preço por unidade da embalagem irmã, tá? Preço geral e específico. Ele vai alterar os dois. Ele muda o preço principal e adiciona um preço por unidade, tá? Então vocês têm essas opções ali para trabalhar na embalagem irmã, ok? Percentual de tolerância máxima de aumento. O recomendado é 100%, tá? Quando a gente acessa a tela de guia de medicamento, né, para fazer uma alteração de preço, a gente tem umas questões de aumento ali, tá? Que ele dá o alerta, né, do vermelhinho ali, a partir de 50%, mas até 100 ele pode fazer alteração. Então, o que ele alteraria desses produtos aqui, tá? Que estão em vermelho? Até 100% de aumento em relação às alterações, tá? Então, percentual de diferença aqui, até 100% ele faria daqui para baixo, automaticamente, tá?
e daqui para cima ele não faria por segurança, ok? Então isso daqui é uma margem de segurança. Por que que eu não coloco 10.000 aqui na minha configuração, que é o máximo, tá? Porque ele começaria a mudar produtos que não é para mudar. Ó, aqui o fracionadinho, ó, tá? Então, para eu configurar um percentual mais alto, eu teria que ajustar meu cadastro, tá? Então, se for o caso, deixe em 100%. Redução até 50%. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho vários percentuais. Até 50% ele reduz. Tudo que tiver de 50 para baixo, não vai fazer. Ou seja, nenhum dos vermelhinhos ele iria mudar na redução, tá? Por segurança. Diferença mínima de preço, tá? A diferença mínima entre o preço velho e o preço novo, quando ela for muito baixa, tá? Para mais ou para menos, ele não vai mudar, tá? Por quê? Eu vou mudar ali, ele tem uma diferença de alguns centavinhos, mas a diferença é 0,75%. Vale a pena mudar? Então, eu posso configurar isso, tá? Ah, mas eu não quero configurar. Posso pôr zero? Aqui sim, tá? Se você pôr zero, o sistema não te trava, ok? Ele vai permitir. Então, se você quiser que ele mude a partir de 1 centavo, zera, tá? Não, eu quero que ele mude a partir de 3%. Posso? Pode, tá? Você coloca o percentual que for ideal aqui para vocês, ok? Tipo de diferença não especificado. Não especificou a diferença, ele faz para aumento e redução, tá? Especificou a diferença, tipo com aumento, só o que subir de preço. Com redução, só o que abaixar. Ah, vou configurar com redução. Os aumentos eu analiso manualmente. Tudo bem. Tá? A escolha da farmácia. Dias para efetivar a alteração. Padrão 3, Farmarcas, Febrafar, né? Plug Pharma 1. Tá? Então, aqui, o padrão é 3 dias. O que que isso significa? Se eu mudar hoje, só dia 28 que aplica o preço. Tá? Puxou a lista nova da BC Pharma, ajustou, veio a tarefa, tá? E rodou ali para alterar daqui 3 dias. Tá? Até tem um exemplo aqui em cima. Ó. Dia 20, 3 dias, 23. Tá? Por quê? Porque eu tenho que ter tempo para atualizar minhas etiquetas de produto. Imagina, no meio do dia, hoje, rodou a tarefa da BC Pharma, 3 horas da tarde. Aí, do nada, todos os meus produtos mudam o preço. No caso, monitorados, né? Aí, tem um monitorado que está na gôndola com outro preço. Se abaixar, o cliente não reclama, mas se subir, ele vai reclamar, tá? Então, cuidado, tá? Então, geralmente está 3. Ah, posso pôr zero? Não, tá? O sistema não deixa. De 1 a 7 dias, tá? Configurado, dá um OK. Foi a primeira parte. Acabou? Não, tá? Eu ainda vou ter que vir na minha ferramenta, tarefa agendada, e verificar se as minhas tarefas estão corretas, tá? Vou adicionar um filtrozinho ali. Então, o que que eu vou precisar? A minha tarefa de integração, ABC Pharma ou guia da farmácia vai ter que estar habilitada, tá? Assim como a minha tarefa de alteração de preço e agendamento, tá? Isso aqui eu vou excluir. Então, o que que eu tenho que ter? Se é ABC Pharma, a tarefa do ABC, se é guia, a tarefa do guia, tá? Ativa, configurada, geralmente semanal, tá? Se tiver erro, contato suporte, verifica o que está acontecendo, tá? No meu caso é porque eu não tenho mesmo essa integração para simular, tá? E a tarefa de alteração de preço geralmente está habilitada já na loja, tá? Às vezes de 1 em 1 hora, às vezes uma vez ao dia, ok? Essa é a tarefa que altera, mas falta uma tarefa que é uma tarefa nova, tá? Então aqui eu preciso incluir a tarefa agendamento automático de alteração de preço. Sem ela não funciona, tá? Tipo de agendamento pode ser diário, pode ser 1 hora, tá? Mas não tem necessidade, tá? Geralmente ela é semanal. Por quê? Ela depende da execução do ABC Pharma. Se a tarefa não rodou, não roda, tá? Ela dá erro, ela fala que precisa executar a tarefa do ABC Pharma primeiro, ok? Então, agendamento automático, semanal, o ABC Pharma. Quando vai rodar de novo? Dia 1/4. Então, quando que eu vou configurar? 1/4.
A tarefa roda que hora? 8h42. Que hora eu vou pôr? Depois. 10 horas da manhã? Pode ser, tá? Coloca ela para rodar às 10, dá um ok. Ela sempre tem que rodar depois da tarefa do ABC Farm, tá? Aí ela executando, ela faz o agendamento. Então o que que funciona aqui? Integração ABC Farm ou guia, puxa a tabela de preço. Agendamento automático. Assim que a tabela de preço entrar e ela verificar que tem um aumento ou redução para fazer de acordo com os percentuais, ele vai agendar para daqui 3 dias, que é o que está na nossa configuração. Daqui 3 dias, quando rodar a alteração de preço, ele aplica. Tá? Então eu tenho que ter essas 3 tarefas funcionando: a de integração, a de agendamento e a de alteração. Ok? Na prática, como vai funcionar? Se eu tiver preço por unidade, lembrando da configuração, né, da unidade de negócio, se eu tiver o preço por unidade, ele vai usar o preço específico, tá? Se eu não tenho, ele altera só no preço padrão e funciona para todas, tá? Uma coisa importante, vou pegar até um produto de teste aqui, tá? Vou pegar o AS, que é um cadastro mais antiguinho. Um determinado produto foi inserido manualmente ou em algum determinado momento um preço por unidade nele, tá? Quando eu tentar habilitar essa configuração geral, ele vai me dar essa mensagem: o preço de venda específico não foi habilitado, tá? Foi identificado que existem unidades de negócio com preço de venda específico nas embalagens. Só que a opção praticar preço de venda específico, que é na configuração da unidade de negócio, não está habilitada. Então, para garantir que o preço seja agendado, né, automaticamente, é necessário habilitar a configuração em todas as unidades de negócio que utilizam esse tipo de preço. Aí é mais ou menos, tá? Como que funciona? Das duas, uma. Ou eu vou acessar a minha unidade e habilitar aquela configuração, ou eu vou remover, tá? Porque mesmo que eu não habilite, funciona. Se eu pegar o meu produto, vamos lá no cadastro do meu AS de novo. Tá aqui, preço venda. 8 e pouquinho, 9 e pouquinho. Só que dentro dessa embalagem eu tenho ele a 5, tá? Se eu pegar ele e for tentar bipar o código de barras dele em algum lugar, ele vai chegar em mim e vai falar que é 5. Ah, mas não está habilitado. Não está habilitada a alteração de preço por preço específico. Mas a partir do momento que existe o preço específico, ele entende que esse preço é prioridade, tá? Então, posso vir excluir manualmente? Posso. Ou então, em massa. Ferramentas, alteração em massa de produto, aba, embalagem. Posso limpar os filtros e vir aqui, ó. Possui preço por unidade? Sim. Aí aqui vai estar todos os produtos, tá? Que tem preço por unidade. Vou selecionar todos, editar selecionados, preço por unidade. Remover preço, aí aqui eu coloco o quê? Todas as lojas que não têm preço por unidade. Então, da 1 a 6, a 2 tem preço por unidade. Então, dela eu não removo, tá? Vou tirar só das outras, vou dar um OK. Quando eu der um OK, ele exclui, tá? E aí, quando eu for habilitar, não vai mais dar erro, tá? Normal, ok? Então, caso apareça aquela mensagem, é isso. Deixa eu só dar um OK aqui, tá? Então, ou eu deixo a prática de preço por unidade, ou eu removo o preço por unidade do meu cadastro, tá? Aqui tem tudo que eu passei para vocês, a alteração automática, tá? Deixa eu só ver aqui que não carregou. Às vezes acontece.
Só um minutinho que minha conexão deu uma paradinha aqui, tá? Bom, referente a essa parte de como configurar, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem você? Tudo. Aqui é a Dani. A gente é um pouco iniciante, porque é o rapaz que fazia compras para a gente que configurava. Pelo que eu Uhum. entendi, essa configuração última que você orientou a gente, é se a gente quer que faça o agendamento automático, toda a atualização da ABC Farma de acordo com se aumentou o preço, se não aumentou, é isso? Isso, exatamente. Tá. Mas, por exemplo, entre as três opções que você falou, qual que é assim, a diferença? Porque você explicou cada uma, mas qual que é a melhor para minha loja? Eu não consegui enxergar isso. Tá. Referente às alterações de preço, tá? A melhor, a que é mais recomendada, é você atualizar pelo guia, tá? Entre em massa, a alteração de preço pelo guia ou pelo dicionário, tá? O dicionário sai primeiro, por isso que eu mostrei, tá? Porque Certo. muitas lojas vai chegar no dia primeiro, vai querer alterar os preços e não vai E ter no tabela da caso, BC. você pegou o dicionário da Santa Cruz porque ela é uma das mais rápidas, é isso? Geralmente é a mais rápida e é uma das poucas que liberam o preço fábrica e PMC, tá? Ok, É o dicionário mais comum. tá, Aí, quando sair a listagem de alteração pelo guia, altera pelo guia, tá? certo. A alteração automatizada é para facilitar. Como todo mês vem uma listagem de alteração, é interessante ter a automação, tá? Para facilitar para vocês não terem que ficar entrando toda hora e analisando isso, tá? Certo. Ela tem a margem de segurança para evitar problemas, tá? No final, a hora que eu fui configurar, igual você ensinou, ele deu aquela questão de que eu tenho que chamar o suporte porque eu teria que habilitar a configuração avançada. Isso. Aí é a configuração da chave lá, é só o suporte mesmo que consegue fazer, tá? Tá. Mas no caso Aí, aí, essa alteração de embalagens irmãs por preço geral específico, você acha que é uma das mais seguras para ficar mais alinhado com as alterações? a da geral e específico, tá? Se você quiser pôr só geral ou só específico, também não tem problema, tá? Geralmente coloca geral e específico porque daí ele vai mudar dentro dos dois. O que que acontece? Às vezes vem alguém e, né, um pouco menos de conhecimento acaba mudando o preço do produto porque acha que está errado. Aí vem e altera. Pelo menos o preço por unidade garante a assertividade do preço, tá? Tá, Então aí a pessoa teria que entrar aqui para mexer, é um pouco mais difícil de acontecer, tá? Mas o geral é esse aqui. O específico é o preço por unidade. Alterar ok. os dois, ele define nos dois o mesmo preço, tá? É uma segurança, tá? Tá. Outra coisa, as tarefas agendadas que você colocou ali, você disse que tem que ter alteração pelo guia de medicamentos, a alteração pela BC Pharma e mais uma. No meu só está aparecendo a integração pela BC Pharma. Eu Tá, tenho que incluir as outras? sim, tá. Para funcionar, você precisa delas. Aí você vai precisar das de preço, alteração de preço e agendamento automático, tá? Aí eu faço a inclusão ali, dentro tem muita configuração para mudar, dá para você abrir aí para eu printar a tela para fazer depois? A alteração de preço, geralmente, ela fica a cada 1 hora, tá? Aí a data, sempre uma data para frente, tá? Então, vai rodar amanhã, por exemplo. Amanhã, começando às 6, por exemplo. Então, ela vai rodar 6, 7, 8, tá? Então, é só isso. Alteração de preço, 1 hora e a data que começa. Ok, Se fosse começar hoje, por exemplo, eu já poderia colocar para rodar às 16. Tá? A alteração de agendamento automático de preço, geralmente ela tem a mesma frequência do ABC Pharma, tá? Semanal, sempre rodando depois. Então aí você vê a hora que roda a sua. Se ela roda às 8 da manhã, coloca às 10. Se ela roda às 10, coloca meio-dia. Sempre depois, tá? você pode abrir o agendamento para a gente tirar foto? Sim. Aí aqui, vou até colocar aqui para não correr risco, tá?
Sempre após essa, tá? Tá. Aí essa roda essa, em 3 dias roda essa e termina o ciclo do processo de alteração automático, tá? Obrigada. Certinho? Imagina. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Elson levantou a mão. Você tem alguma dúvida? Boa tarde, Jonathan, tudo Boa bem? tarde, bem você. Prazer estar contigo novamente. Eu procurei fazer desde o primeiro dia, mas consegui me perder aqui no horário e tal. Aí hoje de manhã cheguei e falei, puta, já havia começado às 9h30. Eu falei, eu vou Nossa. assistir hoje, 2 horas, e vou assistir amanhã novamente para poder ter uma afinidade melhor. Entendeu? Então as dúvidas existem, na verdade, mas eu preciso praticar mais um pouco e assistir um outro treinamento teu amanhã. Amanhã no caso não tem, vai ter dia 30. Já 30 Isso, isso. isso. Mas aí pode ficar tranquilo, tá? Todos os Uhum. treinamentos que tiveram, tanto ontem, às 9 às 2, quanto hoje, às 9 às 2, e o do dia 30, às 9 às 2, são o mesmo treinamento. É que a Uhum. gente está dando 3 dias de treinamento para tentar dar uma margem diferente, né? A gente sabe que é um pouquinho corrido em farmácia, né? Às vezes não Uhum. dá para entrar naquele horário, naquele dia, Verdade. mas pode Você ficar tranquilo. pretende enviar para o treinamento já para os participantes a partir de quando? Esse treinamento, ele por ser um webinar, né, ele funciona um pouquinho diferente. A gente passa para o audiovisual, ele vai colocar algumas informações que precisam estar no vídeo e ele é disponibilizado lá na plataforma EAD, tá? Então aí ele vai estar lá no Aprenda 7, na seção de webinar, lá no Ok, começo. Aí no fim eu mostro bonitinho como acessar ali. tá ótimo. Obrigado. Imagina. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat. Servidor PharmaLead. Em relação à alteração feita pela Santa Cruz no primeiro dia e depois de uma semana, por exemplo, vem o ABC Pharma, tá? Como saberei se determinado preço que o ABC Pharma irá alterar? A redução, por exemplo, não é uma alteração feita pela Santa Cruz, que o ABC Pharma ainda não está atualizado, tá? Quando você entrar lá na lista do ferramentas alteração de preço pelo guia, tá? Você pode filtrar a vigência a partir de 1/4 de 2026. Então, se você atualizar e não vier nada, provavelmente o que está aqui é anterior, tá? Se você filtrou 1/4, atualizou e trouxe informação, é porque é uma tabela de abril para frente, tá? Do dia 1 de abril para frente. Então, aí você sabe que ela é uma tabela vigente, recente, tá? Aí você pode atualizar com mais segurança. Legal? Mais alguma dúvida, gente, até aqui? Oi, Jonathan. Oi? Você estava falando com o colega, eu estava tentando fazer o agendamento da integração da guia pelo web service. Aí eu, tipo, pus uma hora, a data que eu me esqueci. Qual que é a data de referência? A integração da BC Pharma, que está programada para o dia 30 de março? Calma, vamos lá. Essa daí é da tarefa agendada. Isso, do agendamento da tarefa. A integração aqui está só para deixar bem claro. Ou é uma ou é outra, tá? Ah, entendi. Tá, Geralmente é a BC Pharma. É que existe vários guias, né? Um entendi. deles é guia da farmácia. Geralmente as farmácias não usam esse. Quase 99% dos clientes usam a BC Pharma, tá? É, porque antes eu havia perguntado se eu precisava fazer as 3 tarefas agendadas, você disse que sim, aí eu me É, confundi. é Então, a 3. partir do momento que eu fiz a integração, por exemplo, eu já tenho agendamento da integração da BC Pharma dia 30 de março programado. Uhum. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou incluir o agendamento somente da alteração de preço após a integração da BC Pharma, umas 2 horas depois, é isso? Deixa eu pegar aqui para você. Integração e preço. Tá? Geralmente, quase todos os clientes, tá, vão estar com essas 3, tá? O guia da farmácia eu cito porque é uma possibilidade, tá? Mas é muito difícil quem trabalha com ele hoje.
Tá. Até hoje, em 7 anos de Alpha-7, acho que eu só vi um cliente usando, tá? Um ou dois. Então, geralmente vai estar integração ABC Pharma, tá? Certo. Semanal, agendamento semanal, sempre depois da tarefa do ABC Pharma. Ah, Tá? ok. Aí eu ponho 2 horas porque é uma margem de segurança. Geralmente essa tarefa ela roda em questão de 2 minutos no máximo, ela já roda. Então, em tese, se ela roda às 8, eu poderia por 8h15, mas para evitar, né, às vezes está com lentidão, internet, eu oriento por umas 2 horinhas depois, tá? Tá. Mas é sempre depois do ABC. E a alteração de preço geralmente fica para cada 1 hora, porque às vezes essa tarefa não é só para isso, tá? A alteração de preço, ela também é responsável por alteração de preço pelo custo agendada. Então, caso alguém trabalhe e coloque para rodar hoje agendada, ela roda de hora em hora, tá? Por conta disso, tá? Só por isso. Mas geralmente essa tarefa já está configurada assim, tá? Ele falou para mim, quando eu fui finalizar aqui, que o agendamento automático ele tem que estar habilitado lá em configurações gerais. Então, enquanto eu não pedir para o suporte habilitar a configuração avançada, eu não vou conseguir fazer o agendamento, certo? Aí ele tá falando para habilitar o guia, né? Primeiro. Na verdade, ele está falando assim, ó, para prosseguir, habilite um tipo de agendamento na tela configurações gerais, agendamento de alterar preço. Isso, você tem que ter o plug Pharma ou o guia ativo. Aí para você ativar, você tem que ter a avançada habilitada. Ah, então tá, eu vou pedir a habilitação. Beleza. Aí, só para ver se eu entendi o raciocínio, é porque para a gente é novidade, tá? Então, se eu estiver falando muito café com leite, vocês me perdoem. Não A imagina. partir do momento que eu tive aqui o agendamento da integração da ABC Pharma, no dia 30 aqui, que está programado, ele vai rodar essa integração, e aí, ao invés de eu ir na tela de alteração de preço e mexer manualmente item a item, ele vai alterar o preço que eu configurei lá, por tipo geral, por unidade, etc, etc, é isso? Isso, ele vai fazer isso para a maioria dos produtos, tá? Certo. Mas aí entra uma questão que eu vou até reforçar com vocês. Ele vai alterar? Vai. Só que lembrem de entrar na tela e avaliar os outros produtos, tá? Porque como a alteração de preço ela tem aquela margem, né, até 100%, até 50%, alguns produtos ficam de fora, tá? Certo. Então, para evitar ali problemas, né, entra na tela e dá uma analisada, tá? Ah, legal, Mesmo João. depois. Obrigada, viu? Imagina. Gente, não tem pergunta errada não, tá? Pode perguntar o que vocês precisarem. Vocês têm que sair daqui sem dúvida, até porque a gente está falando de alteração de preço que reflete na rede inteira da sua farmácia, tá? Então não tem dúvida errada. Pode perguntar o que vocês tiverem de dúvida, pode perguntar para mim, tá? Bom, caderno de ofertas, tá? Entra até uma questão que foi citada ali no começo, né? Que é a questão da alteração de preço do caderno de ofertas, tá? Que acho que foi a Commerce Pharma que falou. O que acontece com o caderno? Eu não vou passar caderno aqui porque é um treinamento muito extenso. Se vocês precisarem de um treinamento voltado para caderno de oferta, vocês podem solicitar para o treinamento, sem problema algum, tá? E a gente aplica e também tem a questão lá no Aprenda 7, tá? Que dá para vocês verem. O caderno de oferta, tá? Só o que é referente à importância aqui. Quando a gente tem um caderno de oferta na loja, ele tem algumas aplicações, tá? Não vou focar em estratégia, nem forma, nem nada do tipo, tá? Aqui em itens, quando a gente tem uma oferta, ela pode ser preço, percentual de desconto, tá? Ah, tem o desconto por quantidade, mas é preço ou desconto, tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Como que funciona? Quando eu tenho uma oferta de tipo preço, tá? E eu tenho um produto aqui, Dorflex, 10 comprimidos, eu tenho preço de venda de R$ 6,83. O que acontece? Se eu vier aqui e colocar ele R$ 5,00, eu vou vender ele a R$ 5,00, tá? A não ser que eu tenha um caderno que seja, deixa eu ver, alteração, não. A não ser que eu tenha um caderno de oferta que tenha uma oferta mais agressiva para ele, tá? Então, quando eu vier aqui colocar, deixa eu ver, ó, R$ 5,00, alteração anual, tá? Se eu pegar esse produto, tá? Vou fazer pelo cadastro, mas isso poderia ser por qualquer tela, tá? Poderia ser pelo guia, pelo custo, qualquer valor que seja modificado dele, tá?
Se eu pegar ele e colocar que eu vou vender ele a R$ 600, porque é o PMC dele, deixa eu ver aqui. Ah, tá, a embalagem contida da mãe aqui, 1.500. Tá? Coloquei ela a R$ 600. O que vai acontecer quando eu colocar no meu orçamento? Sim. Só que eu estou dando 99,17% de desconto, porque ele custa ele tem o preço de venda de 600, mas ele vai continuar por 5. Preço, tipo preço, eu estou definindo para o sistema que ele tem que respeitar o preço que eu quero trabalhar, tá? Então, se o seu caderno é tipo preço, não importa o valor que ele suba, ele fica pelo valor que está aqui. Porém, R$ 5. Quando que ele não vai respeitar o tipo preço ali? Quando o preço for para baixo, tá? Se eu pegar ele e colocar ele a 4, por aqui, o que o sistema vai entender? 2 e 4. O que o sistema vai entender? Se o preço oferta é mais caro que o preço de venda, então não é uma oferta. O sistema respeita 4, tá? Única situação, se for abaixo da oferta, tá? Aí ele não respeita, porque daí ele entende que o desconto é negativo e não existe, tá? Então ele não vai respeitar. Agora, se eu incluir um produto no caderno com percentual de desconto, ele vai respeitar o desconto em cima do venda, tá? Então, se ele é 4 e eu aplico 50%, eu vendo a 2. Se eu mudar o preço do meu produto de 4 para 40, eu aplico 50% em cima de 40, tá? É que aqui no caso eu tenho um preço controlado por Pharma, que é uma da associação lá, tá? Mas ele aplica o desconto do caderno, tá? Então, o que acontece aqui? Caderno de oferta, tá? Deixa eu até inativar isso aqui. Ele sempre vai tentar aplicar a melhor oferta, tá? Vou inativar isso aqui porque ele me atrapalha. Ele sempre vai aplicar a melhor oferta. Então, no caso ali, 50%, ele vai vender a 20%, tá? A não ser que eu tenha um caderno melhor, que era o caso do Plug Farm ali. Então, ele vai, não importa o valor que eu mude, ele mantém o percentual de desconto. Então, o que eu preciso ver? Com a minha regra de negócio atual, eu preciso ajustar o caderno de oferta? Se eu tiver que ajustar, eu tenho que vir aqui e modificar os meus preços, tá? Porque senão eu vou trabalhar com preço errado. Então, lembrem, preço, ele não muda, tá? A não ser que seja baixo. Percentual de desconto, ele aplica sobre o venda atual, tá? Então, quando vocês fizerem alteração de preço, confiram cadernos de oferta, tá? Analisem, vejam se tem que fazer alguma modificação, tá? Se quiser, pega os produtos ali, coloca para ver, se, né, bate ele no orçamento, vê de onde ele puxa, tá? Ele mostra ali no cantinho. VPay Flex não veio desconto, então eu sei que não tem caderno vigente para ele, tá? No caso, se eu habilitasse ali o Plug Pharma, ele iria habilitar o preço que está no caderno. Aí ele ia falar, veio de caderno de oferta e veio do caderno Plug Pharma, tá? Eu consigo analisar de onde vem a minha informação, tá? Então, só se atentem a isso. Mudou o preço do produto, principalmente agora no mês de abril, que é essa mega alteração de produto, confira caderno, tá? Verifica se precisa fazer alguma manutenção e após ela, aí tem a questão das etiquetas que eu vou passar com vocês, tá? Aí se vocês precisarem de um treinamento mais aprofundado em caderno, né, tem uma questão de nível de prioridade, tem uma questão de preço por pré-vencido, aí vocês entram em contato e solicitam um treinamento de caderno, tá? Combos e afins. Pode perguntar. Ô, Jonathan, Oi. por exemplo, eu entendi que o caderno de oferta é uma condição exclusiva que eu criei, mas se eu acabei de alterar o preço pela guia de medicamento e teve alguns itens que precisou reajustar, como que eu poderia repassar isso para o caderno de oferta de forma automática, sem olhar item a item? Então, depende muito de como você está trabalhando, tá? Porque o caderno Nós de oferta, trabalhamos aqui por percentual de desconto no caderno de oferta. então vamos supor que ele está por classificação. Se a classificação do produto, ela aplica, por exemplo, em genérico 5%, vai ser 5% em cima do preço novo.
Entendi. Então, não vou precisar alterar. Agora, quando a regra é por produto, aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Tem que Tá? olhar, talvez item a item seja mais cauteloso para não fazer besteira no preço. Sim, porque às vezes o que acontece? Eu mudei o meu produto e ele saiu de 14 para 28. Só que se eu colocar ele à venda a 28, as farmácias que estão em volta, que vende ele mais barato, eu não consigo competir. Então, às vezes, você vai ter que deixar aquele preço lá embaixo, tá? Então, é a questão dos cadernos mais agressivos, cadernos de combate, tá? Agora, não, quero trabalhar com preço novo. Se você não pôr caderno de oferta, ele pratica o preço do PMC. Se você colocar o caderno, uma classificação por produtos, enfim, aí ele vai aplicar de acordo com o que você já tem. Então, no caso ali tem, ó, genérico, similar e ético, tá? Eu já tenho um caderno padrão. Então, é isso que ele vai aplicar, tá? Em cima do preço novo. Então, eu não preciso modificar. Agora, caderno por item eu tenho que analisar, tá? Se eu tiver caderno dessa forma aqui, tá? Igual eu tenho, no caso do controlado plug pharma não é editável, tá? Esse aqui é um exemplo, só de caderno. Ó, tá tudo por preço. Esse é o desconto que ele aplica em cima do preço, tá? De venda. Então, esse preço não vai mudar. Aí, quando que o meu preço de venda é 78, eu ainda quero deixar ele a 70 e 72, aí eu vou ter que analisar, tá? Vou ter que ir verificando um por um mesmo, com calma, tá? Depende muito do formato da farmácia, que geralmente quem tem controlado o plug pharma não mexe no caderno, tá? Vem da associação e ponto. Mas às vezes eu tenho um caderno específico ali, né, que eu criei, às vezes um pré-vencido, às vezes um caderno de Semana da Mulher, Dia das Mães, enfim, eu vou ter que tomar cuidado, principalmente na questão de medicamento, tá? Se for questão de perfumaria, pode ficar tranquilo, não precisa ficar analisando, mas a questão dos medicamentos monitorados, se vocês tiverem um caderno por produto, tem que analisar por produto, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma no chat, Santana. E no caso do desconto por quantidade, eu tenho vários itens em progressivo. Aí é a questão do tipo do preço também. É desconto por quantidade, por quê? Por percentual de desconto ou por preço? Se for preço e ainda for oferta, ele mantém o que está hoje. Se for percentual de desconto, é percentual de desconto sobre o novo preço, tá? Então tem essas questões também lá dentro, no caderno progressivo, tá? Incluir, vamos pôr ali nariz. Criei uma promoção para ele de desconto por quantidade. O desconto é sobre é um desconto fixo, né, um percentual de desconto sobre o produto. Então eu vou vir aqui. Um tem 10%, um ainda vai ter 10%. Tá? Agora, se eu tenho desconto por preço, um é 8, dois depois por total ou preço total. 15, por exemplo, ele vai aplicar esse preço ainda. Então, se ele subiu e você tem que mudar essa oferta, você vai ter que vir na oferta manualmente e alterar. Esse agora é 9 e esse é 16. Tá? Aí você vai ter que vir e manipular sua oferta manualmente. Agora, se for percentual de desconto, um tem 10%, dois tem 15%, três tem 20%. Vai continuar, só que no preço novo. Tá? Então tem que ver que tipo de oferta que você aplicou ali em cima. Tá? Bom, do caderno é só mais um lembrete, tá? Não é muito desse treinamento aqui, ok? Listagem de alteração. Toda alteração aplicada, ela vai entrar em ferramentas alteração de preço, listagem, tá? Não existe uma forma de atualizar o cadastro do produto em relação ao preço sem passar por essa tela, tá? Então foi feita a alteração. Ó, mudei o Dorflex. Tem a data, horas, tem se for por unidade, ó, esse aqui foi no Chantinon, foi um preço por unidade, específico para a loja 2, tá? Esse aqui é um preço para todos, preço geral. Código do produto, nome, fabricante, preço, ó, preço venda posterior, preço venda anterior, diferença no preço de venda, referencial anterior, referencial posterior, diferença no preço de venda, de referência, desculpa, o usuário que alterou, como alterou, onde alterou, tá? Então foi feito na loja 1 de forma manual, esse foi pelo dicionário, esse foi pelo guia, tá?
Automático guia, que é a nova configuração, tá? Toda vez que ele alterar automático guia por sistema a sistema, automático guia de medicamento, tá? Peguei uma alteração que foi feita aqui de forma manual. Quero voltar ele para o que estava antes, né? Voltar pro anterior ali. Desfazer a alteração de preço. Ele vai alterar e vai mudar para desfazimento de alteração. Não tem como mexer no preço sem passar aqui, tá? Quando for custo, aparece também e assim por diante, tá? Todas as alterações de todas as origens passam por aqui. Tarefa agendada, alteração de preço pelo custo agendada, plug pharma, manual, importação de arquivo, guia de medicamento, tá? Tudo que for alterado por API, tudo que for alterado no preço, passa nessa tela, tá? Quero ver histórico de alterações do produto. Copia o nome dele, clique na bolinha do mouse, tá? Embalagem, cola. Se você atualizar, ele só vai trazer o último, que é o padrão, tá? Ele vem só com estoque, só da última alteração e só até 1000 linhas, tá? Para evitar a sobrecarga da tela. Se eu desabilitar aqui a última alteração, deixar não especificado, ele traz todo o histórico, desde 2023 até hoje, tá? Aí eu consigo ver quem mudou, onde, como, tá? Não escapa, tá? A alteração no cadastro não tem como. Tudo é gravado, tá? E você consegue ver o histórico, tá? Por aqui também consigo imprimir etiquetas, tá? Posso trazer, por exemplo, tudo que eu mudei hoje, né? Tem aqui data, hoje. Tudo que eu mudei preço. Eu posso vir aqui, marcar e imprimir etiqueta, por exemplo, para a loja 1, imprimir quantidade de estoque sim ou não, estoque zerado sim ou não. Clicou em fechar, trouxe para cá, tá? Mas a questão da etiqueta, como estamos falando de uma alteração automática, ela tem um novo porém, tá? Enquanto a alteração não for aplicada, no meu caso tem uma para o dia 27, acho que uma para o dia 28. Quando eu faço o login no Asset Pharma, isso quantas vezes for no dia, tá? Ele vai trazer essa tela aqui. Alerta de agendamento automático de alteração de preço. Existem agendamentos automáticos de alteração entre 27 e 28/3. Por favor, realize a impressão, né, no caso, das novas etiquetas de preço, pois os produtos terão seus preços alterados automaticamente. Quando você clicar em imprimir etiquetas, ele vai perguntar se você quer embalagem sem estoque também. É opcional. Ou por sim, tá? Aí ele vai trazer todos os produtos que estão com alteração agendada, tá? Por padrão, ele traz a quantidade de estoque aqui. Você pode editar e colocar a quantidade 1, tá? Se for a de gôndola, ou deixa a quantidade de igual ao estoque, se for para colar por produto, tá? Colocou a quantidade de etiquetas, vem imprimir por modelo, e aí a gente tem alguns modelinhos, tá? A gente tem o modelo de etiqueta padrão, tá? Esse é um exemplo de etiqueta depor com oferta, tá? Quando não tem oferta, só vem o preço aqui no meio. A gente tem o modelo grande, padrão, deixa eu pôr o perímetro, que é aquela etiqueta mais larguinha. A gente tem a etiqueta média, que é um pouquinho menor, tá? A gente tem cestão, tá? Esses modelos padrão é tudo modelo que você consegue pegar ali com o suporte, tá? Modelos de rede, aí vocês precisam consultar o suporte se existe um modelo para vocês, tá? A gente tem alguns modelos de etiqueta, tá? Que são homologados ali, tá? Eu tenho uma listinha, que são Ultra Farma, tá? Poupa Aqui, Farmais, Drogaria Total, Farmacia, Ultra Popular e Multidrogas. Pode ser que tenha outros modelos, eu já vi e não estão listados aqui, tá? Então precisa confirmar, tá? Mas aí cada modelo de rede vai estar ali com a configuração, tá? Então é o suporte que faz, ok? Mas existem os modelos diferentes no sistema, ó, Poupa Aqui, tá? Poupa Aqui vermelha, Farmais, Cestão, tá? Multidrogas, Cestão Farmais, tá? Então, dá para fazer etiqueta personalizada? Dá, tá? A gente consegue desenvolver desde que vocês disponibilizem o fundo,
ou o logo, né? Se eu quero pôr só o logo na etiqueta da também, acho que eu tenho um modelo aqui. Eu acho que é o multidrogas, deixa eu ver. Ó, por exemplo, coloco o logo aqui, tá vendo? Então, é só por logo no modelo que já existe? Por exemplo, eu quero pegar a etiqueta de gôndola média e eu quero colocar o meu logo ali em cima e puxar um pouquinho para baixo, trazer o preço para lá. Dá, tá? Só que alterações em etiqueta têm custo. Então, verifiquem com o suporte se vocês tiverem interesse. O legal é que dá para desenvolver o modelo e fica disponível para a rede inteira, tá? Não fica por loja. Então, dá para vocês terem aqui, tá? O modelo de vocês. Dá para fazer diversos modelos, ó, tem um Black Friday aqui também de exemplo, tá? Então dá para fazer os modelos que vocês precisarem, é só entrar em contato com o suporte, passar a imagem se tiver, se for só etiqueta branca, mais fácil ainda, tá? Menos tempo de desenvolvimento, mais barato, tá? Aí vocês falam os campos que vocês precisam. Ah, a etiqueta tem que ser 105 por 30, tem que ter o nome do produto, tem que ter preço de para, tem que ter informação se é à vista, se não é, né? Igual esse aqui, por exemplo, fala, ó, à vista. Tem que ter código de barras, tem que ter etiqueta. Eu quero que tenha o código de barras mesmo na etiqueta. Aí vocês pedem o modelo, eles fazem o cálculo de quanto tempo vai dar para desenvolver, passam a ordem de serviço, se for aprovada, eles desenvolvem, tá? Mas dá para fazer diversos modelos, deixar pronto no sistema e só imprimir. Caso tenham etiquetas que sejam aqueles modelos tipo Pimaco, que sai destacado, né? Ah, eu já usei algumas linhas da folha, não dá mais para usar? Dá, tá? Coloca coluna. Então a gente tem aqui 4 colunas e várias linhas, né? Então no caso ali eu quero que comece na coluna 4, na linha 6. Então ele vai lá para baixo, ó. Então, já usei até aqui. Não precisa jogar a folha fora, tá? É só vocês imprimirem dali em diante, ok? Imprimiu, acabou aqui. O que eu vou precisar agora? Eu preciso que comece na coluna 1, linha 8. E assim vai, tá? Então não precisa descartar a folha, vocês conseguem reutilizar, ok? Se for aquela impressora de etiqueta mesmo, né, Zebra, Argox, não tem problema. Aí ele vai saindo uma por uma mesmo, tá? Aí vocês têm como deixar configurado. Aqui tá no modelo A4, tá? Aí, para trazer aqui, né? Já abri o sistema, vou ter que deslogar para pegar de novo os produtos? Não precisa, tá? Incluir por alteração de preço, posso trazer as de hoje, né? Normal, mas eu também posso trazer as futuras, tá? Incluir a alteração de preço dos dias 27 e 28. Ele traz também, tá? Não tem problema nenhum, dá para trazer. E aí é só vocês fazerem a impressão, ok? E o legal, ele já traz o preço futuro, né? Caso alguém tenha essa dúvida, que já foi uma dúvida dos treinamentos, se eu pegar a etiqueta de produto que eu tenho aqui e trazer o mesmo produto, ó, hoje é 45,62. Se eu só bipar ele e imprimir, sai com esse preço. Como eu trouxe pela inclusão de alteração futura, ele já traz o preço novo. Então pode ficar tranquilo, tá? Imprime as etiquetas, deixa separado, ou no fechamento do dia anterior ou na abertura do dia da alteração, vocês trocam as etiquetas na gôndola e só validam se alterou tudo bonitinho, tá? E aí já tá tudo alterado, não precisa imprimir no dia, esperar alterar, nem nada assim, tá bom? Alguma dúvida sobre etiquetas? Bom, já mostrei para vocês o alerta, aí só tem mais uma coisa. Tá, alterei os meus preços, só que eu tenho um monte de produtos que eu não imprimo etiqueta. Tem solução, tá? A gente tem como excluir classificações de produtos da impressão de etiquetas, tá? Então, aqui no configuração da unidade, tá? Por unidade, então, cada loja faz a sua, tá? Porque às vezes na minha loja fica para dentro, mas na loja 2 fica para fora, tá? Então, aqui na aba de venda, né, a gente já tinha vindo na alteração de preço, agora a gente tem aqui, ó, impressão de etiqueta, tá? Eu posso falar qual classificação eu não quero imprimir, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui
na minha categoria, eu tenho, por exemplo, psicotrópico. Psicotrópico, por exemplo, fica para dentro. Onerosos ficam para dentro. O uso contínuo fica para dentro. Então, eu posso excluir essas classificações de lá, tá? Vou colocar uma mais generalizada ali, só para mostrar para vocês, ó. Genérico, similar e propagado, tá? Travei essas configurações. O que, que vai acontecer quando eu abrir a tela de impressão de etiqueta? Ferramentas, impressão de etiqueta de produto. BP é uma fralda. Entrou. BP é um Dorflex. Não listada porque a classificação de etiqueta não impressa, tá? Então, isso evita que vocês imprimam uma etiqueta de produto que não deveria estar ali, tá? Então, vocês têm essa opção aqui, ok? Claro, dá para vir aqui e filtrar por classificação, tirar, né? Ah, eu quero só essas daqui. Mas toda vez eu vou ter que ficar fazendo isso manual, né? Ou salvando o perfil de filtro para ficar atualizando toda vez. Então, se eu já posso configurar a trava ali, já evita. Vai que eu esqueço de filtrar e imprimo, né? Então, configuração da unidade de negócio, aba venda, subaba impressão de etiqueta. Tá? Aí é só parametrizar e o sistema vai travar a impressão, ok? Tá no slide ali se precisarem também, tá? Bom, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, esse foi o treinamento que eu tinha para aplicar para vocês, tá? Já volto na tela do QR Code aqui. Esse treinamento, ele está gravado, ele vai ser disponibilizado posteriormente lá no Aprenda 7, tá? Então, caso vocês não tenham acesso ainda lá no sistema, vocês podem vir no menu Ajuda, Plataforma de AD, Solicitar Acesso, tá? Ele vai disponibilizar para vocês esse formulário, vocês preenchem com as suas informações, lembrando que o e-mail a gente sempre recomenda o particular ou pessoal, tá? Porque como a gente gera certificado, se você usar um e-mail genérico, né, como compras ou algo assim, na hora que troca o colaborador, ou tem 2, 3 colaboradores no setor, na hora de emitir o certificado não dá, tá? Não sai com o nome da pessoa correto. Então, cada um com seu e-mail, tá? Solicitou o acesso, acessou a plataforma, lá dentro do Aprenda 7, a gente tem uma seção exclusiva ali para webinar, tá? Então, aqui a gente tem acesso aos webinars. Vou passar aqui para vocês a minha apresentação, caso vocês queiram, tá? E aqui a gente tem o Agenda Aberta. O que que é isso aqui? A gente tem treinamentos, tá? Que a gente aplica para vários clientes ao mesmo tempo, se vocês não se importarem, que é igual esse treinamento de webinar que eu estou aplicando, tá? Vocês conseguem adicionar a agenda do Google, tá? De vocês, para acessar a nossa listagem de treinamentos programados. Então, aqui tem o de alteração de preço, aqui tem os futuros, ó, treinamento de financeiro avançado, treinamento de financeiro básico, compras, SNGPC, tem aqui também, ó, tá? E também dá para ver por dentro da Aprenda 7, aqui em agenda aberta, tá? Então, clicou em agenda aberta, ó, se a gente vier em abril aqui, ó, vai estar aqui, tá? Igual a agenda do Google. Vem aqui, clicou, acessa no Google Meet, tá? Só esperar dar a data e hora do treinamento e participar, tá? Então, caso vocês tenham interesse, tem a nossa agenda aberta. Também dá para clicar aqui, tá? Se clicar aqui, ele já pede para adicionar a agenda do Google, mas eu mandei aqui no chat também, tá? Aí aqui ficam disponíveis os webinários, então o meu vai entrar aqui em cima, tá? E aí vocês podem reassistir se for necessário, tá bom? Além disso, a gente tem as aulas disponíveis, tá? Então, aqui no curso de gerencial, se a gente abrir, a gente tem tanto o de alteração de preço, quanto o de cadernos de oferta, se precisar, tá? Aí é só vir pelo menu lateral aqui, tem todas as aulas disponíveis, tá? Então, aqui, ó, caderno de ofertas, tem toda a parte aqui explicando como funciona, e o de alteração de preço. Configurações, alterações por todas as ferramentas, listagem, dicas e a nova agendamento de alteração de preço automático, tá? Então, tudo já está disponível para vocês, se vocês precisarem acessar a plataforma, tá ali, tá? E eu vou passar para vocês também, se vocês puderem preencher, a gente tem uma pesquisa de satisfação do treinamento. Como a gente tem a ISO 9001, tá? A gente tem padrão de processo e melhoria contínua. Então, se vocês puderem, né, dá para ler pelo QR Code ou então clicar no link que eu mandei para vocês.
link ele vai para um formulário, tá, de pesquisa de satisfação de treinamento, onde vai para o meu gestor analisar como que está sendo os treinamentos aplicados, tá? Aí vocês, se puderem preencher lá, ele vai perguntar algumas coisinhas, como foi o treinamento, carga horária, tá? Aí se vocês puderem preencher lá, eu agradeço, tá? Aí o meu gestor faz a análise posteriormente, tudo bem? Desejo a vocês, então, uma excelente semana, tá? Aqui eu vi que me perguntaram sobre o caminho da Santa Cruz, mas já encontrou, tá? De qualquer forma, eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, tá? Do acesso, se vocês precisarem, da área de clientes, tá? O login e a senha é o mesmo do pedido eletrônico do comunicador, tá? Vou disponibilizar aqui para vocês também, tá? Então, desejo a vocês aí uma boa semana, tudo de bom para vocês, e caso vocês precisem de treinamento, pode contatar a nossa equipe, a gente fica à disposição para aplicar o treinamento que vocês precisarem, tá? Então, até a próxima.